A paz, irmãos, bom dia, Deus abençoe a todos. João capítulo 18, hoje o 18º dia do nosso desafio Minha Bíblia e Eu. Capítulo 18 de João começa com Jesus sendo preso no Getsêmani. Sim, Jesus havia, no capítulo anterior, orado pelos seus discípulos, se despedido deles. Agora, no jardim do Getsêmani, Jesus é preso para que se cumprisse a palavra de Deus. Uma coisa chama atenção no capítulo 18 é que Pedro tenta defender Jesus. Pedro, com a sua espada, a Bíblia diz que a puxou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu? Ou seja, ainda que Jesus estivesse ali sendo preso, ele sabia que estava se cumprindo algo que estava escrito, algo que o Pai havia determinado. Existem coisas que já foram determinadas pelo Senhor e que nós só temos que passar por elas. Claro que temos que orar, que temos que vigiar, para termos o discernimento do que é de Deus e o que não é, o que é necessário passarmos e aquilo que nós podemos vencer de alguma forma. Mas quando Pedro ele pega a sua espada e ele corta a orelha daquele soldado, ele está querendo defender Jesus. O coração dele, o entendimento dele, aquilo era a coisa certa a se fazer. Mas Jesus o repreende, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se Jesus quisesse, Jesus não precisaria de Pedro nem de ninguém para defendê-lo, humanamente falando. Ele invocaria os anjos do céu, ele faria algo sobrenatural ali e resolveria aquele problema. Mas era necessário que se cumprisse aquele momento, aquela prisão, aquele instante ali de dor para os discípulos e até mesmo para Jesus, e continuassem eles lutando com as armas espirituais. Às vezes nós queremos resolver os problemas de forma natural, problemas que são sobrenaturais, problemas que são espirituais. Precisamos manter-nos firmes na oração, manter-nos firmes na leitura da palavra, no jejum, para que nós vençamos todas as batalhas e para que aquilo que for necessário passarmos, como nesse caso aqui, nós passemos dando glória a Deus, nós passemos de cabeça erguida, sabendo que o melhor ainda estaria por vir. Não tome atitudes carnais, humanas, naturais para resolver problemas espirituais. Algo que também nos chama a atenção no capítulo 18 é a negação de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu até estava dando uma lida, uma estudada aqui, e eu descobri que, olha só, eu vou ler aqui para ficar melhor. Olha só o que diz aqui. No jardim, Pedro dormiu 3 vezes. Pedro vangloriou-se 3 vezes que permaneceria fiel a Cristo. Quando ele deveria orar, ele dormiu por 3 vezes. E depois ele negou Jesus por 3 vezes. Em João 21, você vai ver que ele vai confessar o amor de Jesus também por 3 vezes. Isso é só uma curiosidade, é claro, mas para que nós estejamos atentos. Você pode dizer que vai ser fiel até o fim, você pode falar um monte de coisa, fazer juras de amor ao Senhor, porém só aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início. Então vigie, ore, nós devemos permanecer fiéis ao Senhor em todo o tempo, em toda circunstância e até o fim, para que não incorramos no erro de Pedro, que por 3 vezes negou Jesus. Quantas vezes você já negou Jesus? Quantas vezes nós já negamos Jesus? Não dizendo como Pedro, eu não o conheço, eu não sei quem é, mas com muitas atitudes nossas, como por exemplo, não ler a Bíblia, como por exemplo, não exibir a Bíblia. Nós estamos fazendo esse propósito aí, exibindo a nossa Bíblia, exibindo que nós somos crentes, que nós amamos
a palavra de Deus e se exibir da melhor maneira possível. Não é para nos mostrarmos, né, de forma pejorativa, como é usado o termo muitas vezes, mas é para que as pessoas saibam que nós amamos Jesus e não negamos a palavra de Deus, não negamos a verdade do Evangelho. E outra coisa também que chama atenção no capítulo 18 é a rejeição pelo qual Jesus passou. Hoje, um dos grandes problemas da sociedade, principalmente da nossa geração e desta outra que está chegando, é o problema de rejeição. Não é? Muitos filhos criados sem pais, não é? Pai que abandona, pai que abusa, enfim, um problema social gravíssimo. A rejeição é algo grave. Talvez você tenha vindo para Jesus porque sofreu um problema de rejeição e em Cristo você encontrou um pai que não te rejeita. Em Cristo nós encontramos um pai que não nos abandona. Isso é maravilhoso. Mas saiba que se você está sendo rejeitado, você é rejeitado ou foi rejeitado, primeiro que Jesus pode curar essa ferida, primeiro que Jesus pode transformar essa dor em um grande testemunho, mas saiba também que Jesus foi rejeitado. Você não quer ou não deve querer que o mundo que você vive, que crucificou Jesus, que matou o nosso mestre, nos aplauda. É claro que também seremos rejeitados. Jesus foi rejeitado. Quando estava preso diante do sacerdote, Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus príncipes, ou os meus principais, ou ele estava querendo dizer os meus discípulos, né? Eles teriam lutado por mim, eles teriam lutado pela minha vida. Os sacerdotes, o mundo em si, não é? O sistema é a palavra certa, teria lutado por mim se eu fosse rei desse mundo, se o meu reino fosse desse mundo. Mas como o meu reino não é desse mundo, eles não lutaram por mim, e aqui eu estou. Então Jesus estava em paz consigo mesmo, Jesus estava em paz com tudo que estava acontecendo, porque tudo o que aconteceu mostrava que o reino dele não era desse mundo. Assim nós temos que pensar e assim nós temos que viver. O nosso reino não é desse mundo. Nós estamos aqui, o reino de Deus habita em nós através do Espírito Santo, nós vivemos muitas maravilhas do reino de Deus enquanto ainda estamos aqui, mas nós não somos desse mundo. O céu nos espera, o céu nos aguarda, o reino da eternidade, da glória do nosso Pai nos espera para que nós um dia estejamos com Ele e vivamos com Ele eternamente. Então, vença em Cristo toda rejeição. Não negue Jesus e deixe que Deus guie os seus passos e os processos até que você chegue à perfeita estatura de Cristo, como diz a palavra do Senhor. Amém, gente? Que Deus abençoe. João capítulo 18, agora para o final está ficando mais pesado. Mas faltam ainda 19, 20 e 21 para que nós completemos o nosso desafio. Deus abençoe a todos.